Olá, seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Suzana e faço parte desse ministério lindo. Um ministério que é comprometido com a palavra e a verdade, que é Cristo. Para quem não conhece ainda, nós temos reuniões 100% online pela plataforma Zoom. São reuniões direcionadas cada dia da semana para um grupo, para homens, para mulheres, para crianças, para jovens e adolescentes, para famílias. Nós temos também grupo de leitura das Escrituras, temos encontro de ensino toda terça-feira, temos live de maternidade, temos live de oração, grupos de oração e intercessão. Então, convido você a estar conosco, fazer parte do grupo. Acesse as redes sociais para saber mais informações. Amém? Glória a Deus. Eu quero começar lendo Jeremias 17:10, que diz assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Eu estava lendo o livro de Judas, né, junto com o grupo Techuvá, já faz, acho que uma semana ou duas, né, e teve algo ali que saltou aos meus olhos. Inclusive, para quem não conhece ainda, o Techuvá é um grupo que nós temos aqui no Tropa para leitura e meditação das Escrituras. Para quem não participa ainda, fica aqui o meu convite, porque é muito, muito bom fazer parte ali. É um grupo que traz motivação para a gente estar lendo a Bíblia juntos ali. Com isso, as meninas também, elas fazem vídeos, elas postam áudio, texto, as impressões, né? As revelações de cada capítulo ali, a gente vai lendo e vale muito, muito a pena. O link também vai estar na descrição do vídeo, eu acho que daqui a pouco as meninas também postam aí no chat. Então, durante a leitura ali do livro de Judas, o Espírito Santo me chamou a atenção para um assunto ali, para um texto, só para a gente entender ali o contexto. Judas, ele escreve para os cristãos e ele tinha a intenção ali de escrever sobre salvação, né, para os cristãos ali. Mas, no meio do caminho ali, ele muda o seu discurso, o seu apelo, quando ele fica sabendo que falsos mestres estavam infiltrados ali na igreja, né, pregando uma coisa arada estranha. Então, ele escreve ali, recomendando os crentes, né, que batalhem pela sua fé, que defendam o evangelho, não permita que o falso ensino se espalhe na igreja, não permita que as mentiras sutis do maligno ela prevaleça no meio dos crentes, né? Ele fala para que eles continuem vigiando, para não cair no engano dessas pregações, desse fogo estranho. E o versículo 11 é o que me saltou aos olhos, que diz: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então, ele compara esses falsos mestres, esses crentes ali, com Caim, com Balaão e com Corá. Por quê? Porque esses três homens, eles enganaram outras pessoas, né? Eles saíram do caminho reto, movidos pelas paixões, pelo desejo dos seus corações. Então, eu fui ler um pouco sobre esses três homens, Caim, Balaão e Corá, homens que tinham tudo para dar certo, homens que viviam sob os cuidados do Senhor, mas eles se perderam no caminho, e agora eles são conhecidos por enganar, as pessoas são conhecidos por inveja, por ódio, por vaidade, por ganância, por rebelião. Homens como nós, né, que se perderam no caminho ali. Então, eu quero compartilhar com vocês para que a gente não venha também cair no engano deles, e mais do que isso, para que não sejamos como eles, né? Caim. Caim, ele é o varão primogênito de Adão e Eva. E a sua história é contada em Gênesis 4. E Caim, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, ele foi um filho muito esperado. Adão e Eva, eles aguardavam com esperança, eles aguardavam ansiosos pela chegada desse varão. Quando Caim nasceu, sua mãe Eva disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Está lá em Gênesis 4:1. Como se ela dissesse: finalmente, com a ajuda do Senhor, o varão tão esperado chegou, né? E o motivo dessa exclamação de Eva, que inclusive leva o nome do seu filho, é porque na queda de Adão e Eva, em Gênesis 3, o Senhor disse à serpente que da mulher viria o descendente que pisaria na cabeça. Viria aquele que derrotaria Satanás e seus planos malignos. Então, Eva e seu marido Adão, quando nasce Caim, eles depositam toda a expectativa nele, achando que esse seria o Salvador, o descendente que seria traria a salvação, a libertação deles. Certamente, então, Caim crescendo, ouvindo essas coisas, imagine como ele era, ou o que ele ouvia. Caim, você é o cara. Você, Caim, nasceu para brilhar. Tudo está à volta do teu umbigo. Você vai salvar o mundo. Você vai colocar a gente de novo no jardim.
Caim era o gás da coca. Depois nasce Abel, e eu acredito profundamente que Caim e Abel foram discipulados por seus pais, embora caídos, né? Mas eles com certeza falaram sobre aquilo que eles tinham vivido com o Senhor, falaram sobre Deus aos seus filhos. Não fosse assim, por que que eles haveriam de trazer uma oferta ao Senhor para esse relacionamento, né? Então, eu acredito que eles buscavam, sim, uma aproximação com Deus. E a partir daqui, a gente começa a analisar esses dois irmãos. Abel era pastor de ovelhas. Mas por que que Abel era pastor de ovelhas? Se eles nem comiam ainda alimentos de origem animal. Deus dá a ordem de comer carne somente a Noé depois do dilúvio, lá em Gênesis 9:3. Até então eles não comiam carne animal. Então por que Abel pastoreava ovelhas? O trabalho de Abel era totalmente dedicado ao Senhor. O que ele fazia para o Senhor. Aquilo que ele cuidava, as ovelhas dele, era para o Senhor, para entregar o melhor para o Senhor. Não havia vida de Deus e vida secular. Isso eu faço para Deus, isso eu faço na minha vida. Agora eu estou cuidando da minha vida, depois eu vou fazer para Deus. Não tinha isso na vida de Abel. A vida dele era 100% dedicada ao Senhor. Abel mostra que ele tinha um desejo genuíno de se relacionar com o Senhor. Mas Caim não tinha seu coração no Senhor totalmente. Ele tinha a sua confiança voltada a ele próprio, ele confiava naquilo que ele fazia. Caim trabalhava naquilo que era para ele. Caim achava que era aquele que pisaria na cabeça da serpente. Abel era dedicado ao Senhor, ele oferecia o seu melhor a Deus. Já Caim fazia por fazer, fazia porque tinha que fazer. Ele até poderia querer o Senhor, mas era ele próprio que importava mais. Caim era egocêntrico. O seu eu era o mais importante. Caim oferece algo ao Senhor do seu trabalho, mas Abel oferece seu tudo, com total zelo e excelência ao Senhor. Abel, ele entrega ao Senhor a oferta de primícia, em honra e gratidão. E a Bíblia diz que quando Deus se agrada da oferta de Abel, Caim se ira e o seu semblante cai. Por quê? Porque Caim gostava de ser elogiado. Ele estava acostumado a ser o centro. Caim, ele gostava de chamar atenção para ele. Caim gostava de ser o cara da promessa. Então, quando ele percebe a posição de Abel diante de Deus, ele não gosta. Ele inveja a posição de Abel com Deus. Quando a irmã ou o irmão faz algo para o Senhor, ou faz algo e faz bem feito, revela a minha negligência com o Senhor. A atitude, o comportamento do outro revela a minha negligência, evidencia o que eu faço mais ou menos. Se a irmã não fazer nada, o meu vai estar muito bom. Mas quando a irmã faz e faz com zelo, com excelência, dedicado, aí o meu mais ou menos começa a ficar marcado ali. E isso já começa a ser um problema. E nesse caso eu passo a invejá-la. Mas também a irmã tem que ser boa em tudo. Ela tem que se oferecer para fazer tudo. Ela nem precisava fazer, ela poderia ter feito outra coisa. Eu poderia fazer isso, mas eu poderia fazer depois, não agora. Fazer do meu jeito, não como tem que ser feito. Eu acho que ela se mete demais. Se ela não fizesse nada, eu também não precisaria fazer. Esse é Caim. Soberbo, desleixado com as coisas, invejoso, que não se preocupa com o zelo, mas quer elogios. O coração de Caim era aquele que não tinha desejo de fazer, mas também não queria que outro fizesse. Ele queria o brilho para ele. Mas Deus rapidamente dá a resolução para isso ali no texto. Ele diz a Caim e a nós: se você faz o bem, você não será aceito? Ou seja, o Senhor diz que caso mudasse seus sentimentos e fosse pelo caminho da retidão, sua oferta seria aceita. O Senhor sonda corações. Então o Senhor confronta Caim dizendo: o pecado está à sua porta. E o Senhor diz algo importante ali. Ele diz assim: ele, que é o pecado, deseja conquistar você, mas você deve dominá-lo. Você deve dominá-lo. Então, para não nos tornarmos como Caim, nós devemos dominar a nossa alma, os nossos pensamentos, as nossas vontades e os nossos sentimentos. Veja como é importante a gente estar atento e vigilante, principalmente sobre as nossas vontades, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, ou seja, a nossa alma. Porque é através disso, da nossa alma, que Satanás joga a sua armadilha.
É na nossa alma que ele ataca. E é a nossa alma que precisa ser aprovada pelo nosso Cristo Salvador na sua vinda. Por isso, Salomão diz em Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Coração é alma. Caim, ele tinha uma escolha, um caminho a percorrer, que logicamente seria limpar o coração de todo mal, se reconciliar com o irmão, com o Senhor, mas ele preferiu seguir o caminho do seu coração enganoso. Mas o que houve com Caim, e que serve de atenção para nós, é que antes mesmo de ele matar seu irmão, que a gente sabe no final da história, que ele mata seu irmão, ele já tinha matado no seu coração. Mesmo que você sinta, pense ou deseje coisas, você deve dominar esses sentimentos e esses desejos. Porque a única forma de controlar a alma, se livrando dos ataques, é tendo domínio dela através do poder do Espírito Santo. E precisa ser através do Espírito Santo. Para não se enganar e não vir a enganar outras pessoas por conta do pecado. Ou ainda pior, podendo chegar a matar alguém, com suas palavras, com suas ações, com seus pensamentos. Nós temos uma ministração no YouTube que a pastora Fabiana trouxe, que fala sobre a síndrome de Caim. É bem mais profundo no assunto, é bem mais direcionado, vale muito a pena, recomendo você assistir lá no canal do YouTube também do Tropa. Amém? Além de Caim, Judas cita Balaão, o profeta, o famoso profeta da mula, né? Balaão, ele surge nas escrituras, ali no livro de Números, a partir do capítulo 22, quando Israel peregrinava após sair do Egito em direção à terra prometida. E diante das conquistas de Israel ali, Balaque, que era rei de Moabe, que seria um adversário ali, ele fica com medo de ser derrotado pelo povo de Israel, né, que era um povo já ali poderoso em grande número. Então a Bíblia diz que ele enviou mensageiros para buscar Balaão, na cidade dele lá, para que ele viesse e amaldiçoar o povo de Israel. E Balaque assim poderia vencer esse povo, né? E olha o que o versículo 6 do capítulo 22 diz. É Balaque mandando recado para o profeta Balaão. Ele diz assim: vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderia ferir e lançar fora da terra esse povo aí. E aí ele fala assim: porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ele fala isso sobre Balaão. Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel. E nesse momento ele consulta o Senhor. E apesar de não ter informações anteriores sobre ele, né, pelo menos no meu coração, que o Espírito traz no meu coração, é que ele era profeta de Deus. Porque ele consulta o Senhor e porque ele ia a serviço, amando do Senhor, né? Inclusive a Bíblia diz que o Senhor ia ao encontro de Balaão, que o Senhor colocava a mensagem na sua boca, que veio sobre ele o Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele profetiza sobre o futuro do povo de Deus, que ele era homem de olhos abertos, homem que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Isso está entre Números 23 e 24. A Bíblia diz ainda que Balaão profetizou sobre a vinda do Messias, lá em Números 24, 17, isso eu quero ler. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. E ele continua falando ali. Tudo que Balaão profetizou para Israel aconteceu. Balaão não errou nenhuma profecia. Tudo que o Senhor mandou Balaão falar, e ele falou, aconteceu. Mas ele é chamado de falso profeta. Aliás, Balaão é o autor de um texto muito conhecido que muita gente fala e não sabe. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quem falou isso foi o falso profeta Balaão. Então, por que Balaão é chamado de falso profeta? O que define ele assim? O que define um falso profeta não é o que ele profetiza, mas a intenção do seu coração. É o que está no seu coração que o determina assim. O Senhor sonda corações. Porque se você for ler a história, você vai entender que Balaão, ele profetizava em troca de pagamento, de recompensa, de benefício. A ganância dele era tão grande que Balaão conscientemente induz os outros ao erro. Ele é aquele que procura fazer o povo de Deus tropeçar.
em troca de riqueza, de prestígio. Balaão aconselhou os midianitas, que era o povo também inimigo do Senhor ali de Israel, a seduzirem o povo de Israel para se casarem com as mulheres estrangeiras, as midianitas, e a gente sabe que isso não podia acontecer, o Senhor sempre deu instrução para o seu povo não casar com as estrangeiras, porque o fim era prostituição e idolatria. Então, ele deu a ideia para que esse povo fizesse isso, ou seja, eu não posso profetizar, mas se tu fizer esse caminho aqui, tu vai conseguir o que tu quer. Veja bem, o rei procura Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele traz uma oferta, um presente ali, um agrado para Balaão. E Balaão vai consultar o Senhor para saber se pode fazer isso. Então, vamos pensar. Eu preciso consultar o Senhor para saber se devo amaldiçoar o seu povo? É a mesma coisa que alguém chegar trazendo uma oferta generosa, pedindo que alguém aqui ore para um casal se separar porque a pessoa gosta do marido dela. Por exemplo, eu preciso consultar o Senhor para saber se eu devo orar sobre isso? Foi isso que Balaão fez. Ou eu chegar para a pastora Fabiana e perguntar assim, pastora, o contador aqui de casa disse que ele consegue dar um jeitinho lá para restituir o imposto de renda. Será que eu faço? Será que é de Deus? Porque eu estava pensando assim, ó, se sobrar o dinheiro, eu vou até ofertar no ministério. Gente, a pessoa já tem a resposta. O que ela quer é permissão para errar. Para errar não, para pecar, porque a gente tem que dar nome correto. Ela quer permissão para pecar. O coração dela já está corrompido nisso, já está decidida a fazer. Quando você vem com esse tipo de pergunta, você já tem a resposta. Você só quer pecar em paz, com permissão. Mas o Senhor sonda corações. E é por isso que o Senhor permite tantas coisas no meio do seu povo. No meio do seu povo. Ele não aprova, ele não deseja, ele rejeita, mas ele deixa o povo cair nas suas próprias concupiscências. Ele dá a corda e o povo se enforca, revelando o que já está no seu coração. Como Caim, como Balaão. Esse mesmo espírito de Balaão, desejoso por poder, por cargos, por dinheiro, tem conquistado cada vez mais o meio do povo, a igreja do Senhor. Para não perder dizimista, fala o que eles querem ouvir, para receber oferta, bajulação, ensinam falsas doutrinas, doutrina de prosperidade, promessas de prosperidade, hipergraça, coisa arada de amor próprio, de humanismo, aquela palavra em inglês lá que eu sempre trago aqui, para quê? Para buscar benefício próprio. Ninguém fala de arrependimento, ninguém fala de cruz, ninguém fala de pecado. Essas coisas não dão likes, então eles não falam. Balaão era um profeta de Deus, mas ele pensou que poderia negociar com Balaque e com Deus ao mesmo tempo. Não dá para seguir dois senhores. Pedro, na sua segunda carta, né, ele diz que essas pessoas, como Balaão, são pessoas que nunca param de pecar, de desejar mais e mais, que têm o coração inclinado na ganância, crentes que abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão. Segunda carta de Pedro 2, 14 e 16. Balaão, ele representa essa igreja falsa, cujos crentes motivados pela ganância, eles estão aliançados com esse mundo, com as coisas desse mundo, desse tempo, pervertendo o evangelho, envergonhando, se levantando contra a igreja de Cristo. E quando eu falo aqui líderes, né, líderes e liderança, eu me refiro a todo mundo, porque todos nós somos líderes do Senhor, todos nós somos sacerdotes do Senhor. O pastor ainda, por cristocidência, falou isso antes da reunião, né? Envolvidos na obra do Senhor, mas pessoas que têm interesse próprio, pessoas que querem reconhecimento, querem receber algo, querem um status, querem seguidores. E eu quero dizer algo também. Não são somente os líderes, mas é a igreja de um modo geral. Toda igreja tem a mesma posição, porque somos geração eleita, somos sacerdócio real. Somos nação santa, assim como Pedro falou. Então, sobre nós está também essa autoridade e responsabilidade de preservar a noiva imaculada, de preservar a noiva de Cristo. Então, tanto a retidão como a queda está para nós. Apocalipse 2,14 diz, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra israelitas, induzindo eles a comer alimentos sacrificados, ídolos e praticar imoralidade sexual. Pessoas que levam outras pessoas a esse tropeço.
Números 31 relata que o Senhor enviou o exército de Israel contra esses midianitas, porque eles tentaram destruir os israelitas através daqueles casamentos, por meio, trazendo nisso, né, imoralidade e idolatria. E entre os mortos dos midianitas ali, entre esse ataque ali, está também Balaão. O povo de Israel entrou com tudo ali através da ordem do Senhor. E assim como o Senhor nos instrui como proceder no caso de Caim, que é dominando a alma, através de Balaão também nos ensina a fazer e falar somente o que o Senhor nos manda. Não falar nada mais e nada menos. Não falar desejando receber prestígio, cargo, honra, recompensa. Nosso galardão vai ser na eternidade. Jó 28 disse: o Senhor ao homem. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Glória a Deus. A terceira pessoa que Judas cita é Corá. A história narrada no livro de Números, no capítulo 16. Corá, ou Coré também, como é conhecido, ele era bisneto de Levi, primo de Moisés e Arão. A história de Corá é conhecida na Bíblia por causa da rebelião que ele promoveu contra a liderança de Moisés e Arão. O Senhor, ele tinha separado Corá e seu clã como, porque eles eram, né, que eram todos levitas, como uma parte muito especial do povo. A Bíblia diz que o Senhor os trouxe para junto de si. O Senhor os separou inclusive Corá como uma parte do povo especial para ele, né? Para que eles realizassem o trabalho no tabernáculo do Senhor, para que eles servissem a comunidade. A Bíblia fala exatamente assim. Mas, de repente, as coisas começaram a ficar estranhas. Corá, ele começa a distorcer as decisões da liderança. E aí ele começa a discordar das posições que a sua liderança tinha. E no início, essa rebelião, essa rebeldia, ela estava só dentro dele. E até aí, pode ser até normal, por causa da maldita alma ali. Desde que essa semente da rebelião, ela seja impedida de brotar. O mal seja cortado pela raiz. É preciso matá-la antes que ela comece a germinar. Mas Corá, ele começou a alimentá-la. E aí Corá, ele compartilha com outros amigos ali, outros líderes, o que estava acontecendo dentro dele, o que estava sentindo, o que ele estava pensando, começou ali com uma persuasão ali, e ele começa a levar outras pessoas para esse mesmo caminho, para essa mesma rebeldia, e até o momento que a sua revolta, ela se torna pública, né? Desonrando e acusando Moisés e Arão. Então, Corá, Datã, Abirão, On, aquele povo todo ali, eles começam a inflamar contra Moisés e Arão. Eles começam a falar contra as decisões de Moisés e de Arão, né? Eles começam a falar que o povo não tinha liberdade de escolha, que Moisés se colocava acima do povo, e ele começa a falar um monte de coisa ali contra a sua liderança. E Corá, ele julgava que era mais capacitado do que a sua liderança, porque quando a pessoa se rebela dessa maneira é porque ela se acha melhor mesmo. Assim como pode realmente surgir julgamento, né, de ser melhor, mais capacitado na nossa igreja, nos dias de hoje. Porque é o mesmo espírito que ronda desde a época de Corá até os nossos dias. E daqui a pouco, o grupinho de Corá, ele já estava com mais de 250 homens. Homens que eram líderes de comunidade, homens que eram influenciadores para outras pessoas. Veja como a rebelião ela vai brotando, tomando conta aos poucos, e daqui a pouco ela toma uma proporção gigante. A ponto de mais para frente, ali no final do capítulo, ali, o Senhor ter que tomar a decisão de eliminar os rebeldes do meio, arrancando essa erva daninha que brotou no meio do povo. Corá e os outros, eles exerciam importantes cargos no meio do povo, mas a ganância deles, a inveja, o orgulho, deixava eles insatisfeitos. Era a posição de Arão e de Moisés que incomodava. Eles queriam fazer o que o outro fazia. Eles queriam estar no lugar do outro. Eles não estavam satisfeitos com o deles. Orgulho, ambição, insubordinação, essa invejinha ali ao líder, aos outros, ao irmão, né, ao líder de ministério, são características, são causas da rebelião. O sacerdócio, ele havia sido confiado apenas à casa de Arão, e os demais levitas, eles tinham que aceitar isso. Mas o rebelde, ele não enxerga nada. Além do seu próprio umbigo, ele não enxerga nada. A sua opinião, a sua obstinação, cega ele e deixa ele surdo. Impede ele de ouvir qualquer coisa.
Nada do que digam vai convencer ele. Esses homens, eles sentiam inveja da liderança que Deus construiu com Moisés e Arão, olhando sempre para o que Deus dá ou faz na vida do outro, sendo ingrato com aquilo que recebe de Deus. E isso traz consequências terríveis para nossas vidas. Moisés, ele deixa muito claro que não é sobre uma pessoa que nos rebelamos, é contra o próprio Deus, é contra o próprio Deus que nós questionamos e dizemos que Deus não está fazendo certo em ter dado a liderança para outra pessoa, em ter dado tal coisa, em ter dado, enfim, o que for. Esse episódio, ele trouxe consequências muito sérias, tanto para aqueles rebeldes e seus descendentes, quanto para toda a igreja, todo o povo ali. Quase custou o desaparecimento total desse povo, porque o Senhor queria mesmo eliminar com tudo. E aqui, trazendo para os nossos dias, não só para a liderança, mas sobre função, sobre cargo, sobre tudo aquilo que está sobre o outro e que eu venha discordar ou desejar. Quantas vezes não vivemos ou presenciamos isso, né? Achamos que o lugar que o Senhor nos colocou não é tão bom como o do nosso irmão. Se você tem tido esse tipo de pensamento, repreenda. Cancele em voz alta, inclusive. Cancele em voz alta. Apresente ao Senhor com sinceridade o que está acontecendo, porque o Senhor sonda corações. E Ele traz a cura para isso. O que não dá é para guardar e deixar isso remoer lá dentro. E sabe o que o Senhor disse a Corá sobre a sua rebelião? Lembra que Deus mostrou um caminho para Caim, mostrou um caminho para Balaão, de conserto ali. Mas sabe o que o Senhor disse a Corá? Nada. Nada. Porque Corá, infelizmente, seguiu um caminho sem volta. Ele não percebeu, mas ele parou de buscar o Senhor. Corá, ele foi seguindo em silêncio um caminho, construindo dentro dele uma rebelião, e quando veio para fora, ele já não escutava mais a voz de Deus, o sussurro de Deus. O seu coração, ele passou a ser direcionado pelo maligno. Porque esse grita bastante, esse grita. Mas o Senhor instruiu o povo que estava ao redor dele. Corá não tinha ali mais, mas o povo tinha. O Senhor disse: afaste-se do rebelde. Afaste-se de ouvir o que o rebelde fala. Está no versículo 16, versículo 26 do capítulo 16. Afastem-se das tendas desses ímpios. Não toquem em nada que pertence a eles. Senão, vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Esse é literalmente a laranja podre. O resultado dessa rebelião é a morte. E não somente aquele que se rebela, mas toda a sua parentela, toda a sua conexão, tudo aquilo que está ligado a ele de alguma maneira. Tanto que o Senhor, ele devorou até os bens. E possivelmente era importante para eles, ele devorou até os bens. E a única maneira do Senhor não consumir a tudo e a todos, ou seja, né, de um povo inteiro não sofrer essa consequência, é com a intercessão daquele que foi vítima da sua rebeldia. Aquele na qual nos rebelamos, homem de Deus, mulher de Deus. Esse intercedendo, perdoando e pedindo perdão ao Senhor pela vida do rebelde, se colocando na brecha entre a praga e a rebelião, afasta a consequência desse pecado. Que forte isso. Judas, no versículo 16, ele diz: os tais são murmuradores, são descontentes de sua sorte, com toda a sua sorte, andando segundo as suas paixões, seus próprios desejos impuros, são cheios de si e a sua boca vive espalhando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Judas fala do juízo sobre Caim, Balão e Corá. E não são historinhas contadas, criadas, parábola, são histórias reais. São 3 ocorrências sérias, porém que aconteceu e acontece na Igreja de Cristo. E que um simples desvio de conduta, permitindo o coração dominar, podemos cair. É evidente, é gritante o quanto o Senhor tem nos chamado, nos tem despertado para um amadurecimento, para um compromisso mais sério, um relacionamento maduro. O Senhor, ele deseja, assim, colocar um anel de aliança no dedo de cada um da igreja. Alguns estão buscando essa intimidade. Outros apenas se contentam em ser amigo de Jesus. Não querem relacionamento.
Mas para aqueles que desejam essa intimidade, a primeira coisa é ser transparente diante do Senhor. E se você pensou em algum momento que pode ter sido como Caim, ou como Balaão, ou como Corá, ninguém está ileso disso acontecer. Ninguém está ileso disso acontecer. O que não se pode é deixar dominar. Arrependa-se, leve diante do Senhor, fale a Ele o que sente, o que deseja, o que pensa. Faça isso antes do que está dentro de você tomar uma proporção que você não consegue mais controlar. Traga para o Senhor aquilo que está dentro de você. Não julgue como o outro está, o que o outro faz. Examine-se a si mesmo, porque o Senhor é Deus que sonda corações. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de orar. Posso orar? Papai de graça, papai de bondade e amor, papai de conserto, eu te agradeço, Pai, por nos atrair para o Senhor, por nos trazer a tua verdade, nos direcionar para a tua retidão. E eu te louvo e eu te agradeço porque o Senhor nos permite se achegar a ti com o nosso coração sincero para esse conserto. Toda vez que a gente tenta, se perde no caminho, que a gente de repente se desvia, que uma semente tenta brotar dentro de nós, o Senhor nos traz, chama a sua atenção para o nosso conserto. E louvado seja o Senhor. Papai, eu oro por mim e por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos mostre se há algo escondido em nossos corações. Se a gente acha que não tem nada, mas ainda tem algo ali dentro, Senhor, eu peço que o Senhor traga luz, traga a luz. Às vezes nem nós sabemos o que é, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas porque o Senhor sonda corações. Se existe algo que ofende ainda a tua santidade, Senhor, dentro de nós, por favor, nos revele para que a gente venha se arrepender e não permitir que esses sentimentos, que esses pensamentos, que essas vontades cresçam dentro de nós. Sobre aquilo que está sendo trazido nesse momento, se vem algo à memória, vem algo à lembrança, nesse momento nós nos arrependemos profundamente, Pai. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te pedimos que nos ajude a nos limpar. Porque como tua noiva, nós desejamos sim ser livres, ser limpas, ser adornadas para o grande dia e ser livres de toda a armadilha da nossa alma. E eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.